Pura, fresca e saudável. Assim é a nossa água. Saudações, estimados telespectadores. Cá falo-vos concretamente Dinis Bond, e este que é meu antropónimo. E hoje temos a honra de receber no nosso programa o estudante que concretamente está a cursar Direito. Ele que vai nos falar sobre educação, justiça e desenvolvimento. Este que concretamente considera-se de um académico completo. Deste modo, o nosso convidado apresentar-se-á devidamente. A priori, agradecer a Deus pela vida e por tudo que tem feito na minha vida, sendo deixar de saudar a todos os telespectadores da nossa televisão, a NTV Zambésia, e saudar a toda a vasta equipe dessa amada televisão que faz de tudo para, dia sim, dia não, todos os programas virem ao ar para a satisfação de todos os telespectadores. Pois bem, ilustre académico completo, é assim como se consideras, não é? Poderias fazer a questão de elucidar o seu nome? Bem, eu chamo-me Jorge Ramjan, sou moçambicano, residente na cidade de Quilomar. Okay. É por aí. Muito bem, digníssimo Jorge. Pois bem, o nosso tema é concretamente educação, justiça e desenvolvimento. Vejamos que estes três temas estão, se não interligados, nas teorias políticas, sociais e econômicas. É lá a questão. Qual é a sua perspectiva sobre a educação? Bem, trazer uma perspectiva pessoal seria mesmo que um eufemismo, levando em consideração que nenhum conceito ou nenhuma terminologia pessoal pode ser suficientemente abrangente para alcançar qualquer termo. Daí que eu vou usar de uma ou de outra fonte doutrinária para trazer aquela que é a minha apreciação sobre o que pode vir a ser educação. Pois bem. A priori eu vou correr mesmo para aquele que é tido como o pai da filosofia, o Sócrates. Ele, na sua perspectiva sobre a educação como um autoconhecimento, ele traz uma percepção que a educação é uma espécie de input, é uma espécie de trazer o que está escondido dentro do homem para fora, é o potencial do homem ser exposto para fora. Daí que, na perspectiva socrática, a educação não seria um docente ou um professor passar a informação para os alunos, mas seria o docente ou o professor estimular os estudantes para exteriorizarem o que carregam dentro de si como seu potencial. Daí que, na mesma visão socrática, ele traz a percepção que o maior método de ensino é o diálogo ou a maioética. Isto é, o ensino não está centrado no docente, no sentido objetivo, mas antes está voltado ao próprio estudante ou aluno, no sentido subjetivo. Daí que a educação nessa perspectiva traz essa nuance que a educação não é meramente um docente que é detentor do conhecimento a trazer tudo, mas é essa inter-relação entre o docente e o estudante.
Mas indo mais adiante, Sim. dessa vez trazendo a percepção, o posicionamento sobre o que virá a ser educação na perspectiva do Platão, ele traz na sua perspectiva sobre a educação um conceito que ele chamou de formação moral. De fato. Na visão desse erudito filósofo, ele advoga a ideia de que a educação é uma fonte de estimular virtudes no ser humano. Daí que, para Platão, a educação nada mais, nada menos é do que tirar o homem ignorante da ignorância para o conhecimento, ou, como diriam os renascentistas, para a iluminação. Ok. Mais do que isso, eu vou ancorar-me na ideia de Sócrates. Quis dizer, na ideia do... Desculpa, na ideia do Aristóteles. Isso é, porque já falei de Sócrates, agora é do Aristóteles. Ali, na sua perspectiva de educação, ele traz um termo que chama desenvolvimento integral do homem. Para o Aristóteles, a educação é uma ferramenta de estimular o homem ética, moral, habilidades, tanto cognitivas, tanto motoras, para preparar esse homem para ser apto para servir em sociedade. Daí que, partindo dessas três perspectivas diferentes sobre o que é educação, eu chego à conclusão que a educação nada mais nada menos do que um processo de formação intencional, de formação integral da pessoa ou do indivíduo dentro de um contexto sociocultural, preparando-o para servir ou viver em sociedade. A educação como algo, eu diria, propósito, como algo intencional. Sim. Significa que a educação, ela não é aleatória, não cai do céu, não vem por mágica. Ela é trabalhada. É preciso as pessoas por trás da educação, por assim dizer, do próprio sistema, Sim. saber o que precisa ensinar, por que precisa de ensinar aquilo, qual é a finalidade de ter que ensinar aquilo, por quê? Nem tudo é válido para ensinar. Facto. Vocês conseguem perceber? Facto. Nem tudo é válido, por quê? Porque nem tudo que é informação é útil para se usar em sociedade. Daí que é preciso ter cuidado ao desenhar o plano de ação para estabelecer o sistema nacional da educação. É preciso ter em conta que a educação tem que olhar o que está a se ensinar, por que está a ensinar, e... Mas que isso também é um ambiente em si, de facto. Com certeza. E educação como um sistema integral preconiza que o ser humano, o homem, não é uma ilha. Ele não está alheio da sociedade. Daí que, ao se formar esse homem, intencionalmente tem que preparar-se para ele viver em sociedade. Em sociedade, de facto. É preciso preparar-se para ele saber que não sou eu sou, não sou neutro, existem outras nuances sociais, existem outras pessoas, e eu, como parte da sociedade, tenho sim meus direitos, mas também tenho meus deveres. E educação, como diria Aristóteles, ferramenta para preparar o homem para viver em sociedade, eu entendo na seguinte perspectiva. O homem, quando vai para a escola, vou usar esse termo, porque tem que ficar claro que a educação está muito correlacionada com a escola. Facto. Então, a educação ou a escola, vamos dizer, o sistema educativo. O sistema educativo, para por assim dizer,
Mas eu quero mesmo ter uma escola. A escola, por quê? Porque o sistema educativo eu entendo como um conjunto de rede. Sim. Em que a rede é composta por diversas, por diversas peças, como um puzzle, um quebra-cabeça. E cada uma tem uma função. Mas dentro dessas peças todas, tem uma peça crucial que é a escola. Escola. E por quê? Porque é aí onde a educação se materializa. Temos o sistema nacional, temos o ministério, tudo isso. Mas para mim isso é mais questão logística. O campo operativo é a escola, onde o docente interage com o estudante. De facto, pois bem. Daí então que a escola, como eu dizendo, deve preparar o indivíduo em sociedade, primeiro, para saber viver em sociedade, mais do que isso, para servir à própria sociedade. Não existe educação apenas para encher indivíduos de informação, mas de informação útil e necessária para poder viver e servir à sociedade. Pois bem, a elucubração do nosso digníssimo convidado é mesmo interessante, pois eu tive a honra de ler a obra do Paulo Freire, a sua obra intitulada A Pedagogia do Oprimido. Erige a premissa de que a educação é um ato político e de justiça social, capaz de transformar realidades. Não obstante isso, também capaz de promover e desenvolver a humanidade e a comunhão em si. Nesta vertente, qual é a sua perspectiva, qual é a sua visão sobre a educação implementada em Moçambique? Como veja a educação em Moçambique? No sentido mais específico, sim, aqui é. Está clara a questão, está clara a questão. Essa questão eu diria que é um bocado sensível. Mas, pois bem, já está aqui a batata na mesa. Ok, é assim. Sobre a situação real, sim, do modelo educativo que nós temos aqui em Moçambique, eu tenho que ser sincero. De facto. Nunca estudei fora do país. Sim, pois bem. Posso dizer-me um conhecedor assíduo do Sistema Nacional de Educação, porque estou aqui de Moçambique, específico. Poderia me considerar como um especialista, porque estou aqui desde o meu ensino fundamental. Então, bem, o ensino primário, secundário, geral, até superior. Exatamente. Eu vou dizer, não sou como alguém que ouviu dizer, mas como alguém que viveu. Embora muitos acabem dizendo que, ou muitos advogam que muitas das vezes quem vive mistura sentimentos e razão. O que é possível. Mas também uma testemunha ocular é sempre mais confiável do que quem ouviu dizer. Sim. Até porque ouvir dizer não se escreve. Não se escreve, sim. Não se pode conformar na sua essência. Então, qual é a situação real da nossa educação em Moçambique? Para ser sincero, a nossa educação tem pontos fortes e pontos fracos. De facto, tem seus méritos e deméritos. Nem tudo está mal, mas também nem tudo está bem. Óbvio. Por exemplo, eu vou trazer aqui alguns pontos positivos da nossa educação e depois os negativos. Pois bem. Por exemplo, nós temos, em Moçambique, sobretudo, o ensino. Poderia dizer que desde o ensino fundamental até médio, técnico profissional, até superior. De certa forma, eu diria que é gratuito. Digo isso porque em Moçambique, por exemplo, desde o ensino primário, começaram da primeira classe até nona, 10ª classe, o ensino é gratuito. Gratuito no seu todo. Com exceções na 10ª, 1ª, 2ª, ensino profissional e ensino superior. Mas ainda assim,
os valores que são pagos, eu diria que são irrisórios demais. Daí que é lógico considerar que a nossa educação, por assim dizer, é grátis. Daí está um ponto positivo. Positivo. Isso é, todo moçambicano tem a possibilidade de se formar, tem a possibilidade de ter uma educação formal. Logo, esse é um ponto positivo. Na sua ótica, as vertentes que acompanhamos, em que os estudantes têm pagado 10 meticais, 20 meticais, se não também 50 nas escolas secundárias, na sua elucubração, este não se pode considerar como a situação que temos já. Este estudante pagou realmente. Então devemos ignorar esta nuance. Ok, tudo bem. Na verdade, eu era antes de eu terminar meu comentário, mas ok, vou responder a sua questão. Sim. Existe o que se chama de escola ideal, ou ensino ideal, Pois bem, e o que se chama escola ou ensino real. de facto. E muitas das vezes essas terminologias estão em constante conflito. Porque até que ponto o ensino que temos é ideal ou até que ponto é real? Pois bem, Mas para ser sincero, o ensino ideal seria aquele que todas as condições necessárias para que se tenha um estudo ou uma formação ou um sistema nacional de educação sinal de saudável educação, sim. tivesse todas as condições, desde o próprio Ministério, o próprio Governo, o próprio Ministério, a própria direção provincial, direção distrital, as escolas, Até instituições. o próprio quadro docente, o próprio apedrejamento das salas de aulas, tudo isso, No seu todo. no seu todo, Ok. seria esse ensino ideal. Mas existe aquilo que é o ensino real. E não se pode ignorar esse ensino. Por quê? No final do dia, é esse ensino que a gente tem. É o ensino real. Real. Que é um ensino cheio de dificuldades, cheio de desafios. Sim. Não estou a dizer que as cobranças dos 10, dos 5, dos Entre 20 aspas. meticais que se fazem por aí Sim. sejam lícitas. Não estou a dizer isso. Até porque seria da responsabilidade de quem é de direito, sobretudo a nível da própria escola, condicionar meios para que isso não venha a acontecer. De facto. Temos situações, por exemplo, que é o próprio docente que tem que elaborar o texto a partir do seu próprio, Computador. se for o caso, ele que é obrigado a ir à repografia de X para imprimir as folhas. Ele que é obrigado a correr, ir para a sala de aula, obrigado a controlar tudo isso. Uma situação enfadonha, de facto. Fica difícil, num caso como esse, apontar no preço docente. Não só quer dizer que sou a favor ou adepto dessa conduta. Conduta. Não é esse o meu posicionamento. Mas eu não posso deixar de encarar a realidade para enaltecer o ideal. O ideal seria que cada escola dispôsse de uma sala própria para digitar os testes, imprimir tudo aquilo. O docente apenas iria lá usufruir daquele equipamento e, de igual forma, também os estudantes iriam usufruir do mesmo equipamento. Mesmo. Mas Facto, isso seria num facto. contexto do ensino ideal. Ideal. E esse ensino não cai do céu. Esse ensino não vem por mágica. Não vem por mágica. É Os um países que alcançaram esse tipo de ensino é resultado do investimento. Há uma logística por detrás. Há uma máquina por detrás para isso acontecer. Eu não estou a dizer apenas é do direito do governo condicionar isso. Mas antes é de todo cidadão condicionar isso. Isso me leva a
recorrer ou a ancorar-me no pensar do José Saromagro, a quando dos 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos, ele traz uma abordagem que diz que tantos governos que prometeram muita coisa, que nós iríamos defender os direitos humanos, que nós iríamos condicionar isso, mas aquilo, fracassaram. De facto. Perderam-se nas falácias, meramente. Tanto os próprios cidadãos, o indivíduo que deveria ser protegido também fracassou. Por quê? Porque quando o próprio governo ou os políticos que prometeram faremos isso, aquilo, faziam alguma coisa, era o próprio povo que em contravolta vinha fazer algo que contrariava ou inviabilizava aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, por exemplo. O governo, ele cria um sistema de leis e diz que você, como indivíduo, goza dessa e aquela garantia. Estamos a pedir, se alguém pisar sobre aquela garantia que tu deves nos reportar para nós de direito agirmos de acordo com essa conduta, a fim de que isso não se repita. Mas em contramão é o próprio pacatidão que permite arregimentar essa cultura. Por quê? Se eu, como um pai, por exemplo, tenho a coragem de dizer meu filho nunca pode chumbar, ou meu filho, enquanto eu estar vivo, não vou aceitar ele reprovar. Se for para eu ir comparar a escola, eu vou comparar. O que é que nós achamos que esse posicionamento desse pai está a trazer? Está a inviabilizar o plano de formar bons quadros. De facto. Não é o governo, nesse momento, é o pai que deveria prezar para que o filho fosse um bom médico, fosse um bom professor, um bom engenheiro, a dizer que não. O que eu quero apenas é que ele se forme e, entre aspas, consiga um emprego para ter. De facto, Samora, muito bem, não se alugando bastante a este ponto, ias cá tecer sobre as partes negativas naquilo que diz respeito às nossas educação. Muito bem, caros internautas, vamos deste modo respeitar um breve intervalo e de seguida iremos concretamente abordar sobre aspectos da educação como educação em Moçambique e também não porque falar da justiça. Até mais. Pura, fresca e saudável. Assim é a nossa água. Água Blue. A água purificada que a sua família merece. Livre de impurezas, com rigoroso controle de qualidade e entrega rápida ao seu endereço. Estamos em promoção. Água Blue, a pureza que você confia. Peça já a sua. Ligue ou envie uma mensagem para 84 59 18 420. Ou então 86 74 44 786. Visite-nos! Estamos na Avenida Heróis da Libertação Nacional, na cidade de Quilimane. Água Blue. Água purificada da melhor qualidade. Ideal para si e toda a sua família. Nós somos a Pedro Empreendimentos. Oferecemos serviços gráficos e de limpeza. Estampamos camisetes, bonés, bordamos e muito mais. Contacte-nos pelo número 8417-64066 ou pelo 87-620-4894. Estamos na Avenida Júlio Nyerere, cidade de Quelimane.
é Pedro Empreendimentos, Sociedade Unipessoal Limitada. Esperamos por ti. Se queres que o seu produto ganhe vida e vá mais longe, estamos de portas abertas. Aqui você pode expandir o seu negócio para além fronteiras. Publique o seu negócio ou a sua marca conosco. Para mais informações, ligue para o número 87 62 04 894. Deste modo, voltando do nosso pequeno break, assim é que é, vamos deste modo falar dos desafios, ou se não os aspectos negativos naquilo que são, ou simplesmente que dizem respeito à nossa educação cá em Moçambique. Qual é a sua lucubração sobre estes aspectos ditos serem negativos sobre a nossa educação? Obrigado pela palavra, mais uma vez. Primeiro dizer que um dos primeiros pilares, ou um dos primeiros pontos, ou um dos primeiros sinais que aludiam que a nossa educação, por assim dizer, sem querer parecer radical, é anêmica ou desprovida de nutrientes, é primeiro a questão de que as pessoas que estão a frequentar as escolas em Moçambique, muitas das vezes, se não na maioria das vezes, saem tabarrasas. Okay. Entram vazias e saem vazias. O que realmente está a falhar? Pois bem, na sua elucubração, pudeste cá partilhar que o nosso sistema de educação, ou seja, a nossa educação é, se não doente, na sua perspectiva. O que realmente poderia estar a falhar? O que está a falhar, vou fazer menção de novo ao Zé Sarmagro. Ele diz que não só o governo ou os políticos que em épocas de campanha prometem melhorar isso e aquilo, não fazem nada, morem e se perdem nos discursos, mas também o próprio pacato cidadão, em muitos casos, não coopera para que os planos corram devidamente. Ora, vejamos. Nós temos escolas. De facto. O governo faz o máximo que puder, amigai aqui, amigai acolá, bate porta lá e acolá, consegue um valor e construi uma infraestrutura. Uma escola com uma e outra, digamos, logística para permitir haver uma educação mais fluida. De facto, este é o nosso objetivo. Mas é o próprio pacato que, em muitas das ocasiões, vai naquela escola, por exemplo, picha as paredes, sujar as paredes, picha as paredes. É o mesmo cidadão que muitas das vezes, não se importa em cuidar aquela escola, até porque as escolas estão dentro da sociedade. No final do dia, quem mais interage na escola não é o Sistema Nacional de Educação, é a própria sociedade no local. Antes de exigirem que o governo cuidasse daquela infraestrutura, seria a própria sociedade a salvaguardar que aquela infraestrutura tivesse todo o necessário para perdurar e servir não só esta, mas futuras gerações. Mas é a própria sociedade que vai dizer: não é da nossa conta. O governo é que fez, o governo é que cuide. O que nós queremos apenas é viver nossas vidas. E vão permitir picharem as paredes, vão permitir partir os vidros, vão permitir vandalizar as carteiras,
Então, Tamanho o problema. que está a falhar para mim é essa comunicação. Estado ou governo, povo. É aqui preciso haver algum tipo de Um elo. um elo de ligação. Exatamente. Porque numa nação, uma nação não pode haver elites que só se importam com o que lhes importa, por assim dizer, e haver plebe que está sempre lá Deus. a migalhar, né? Como o Lázaro que está sempre na mesa do rico a comer das migalhas. Não pode haver isso. Tem que haver um commitment, uma intimidade Exatamente. Entre- um compromisso. um compromisso. Sim, que é. real, não falacioso, real, em que o que está no poder, até porque está lá em representação de quem está embaixo. De facto. Como falou um É amigo facto. meu, sempre, o Fonseca, ele sempre diz o quê? Os que estão em condição de eminência ou estão a governar, Os da upper class, neste caso. nesse caso, a elite, ali se que as elites ou estão a governar, na verdade eles são, entre aspas, empregados dos que estão a ser governados. Em que consiste este pensamento? Na verdade, essa é a verdade. É o que pressupõe a democracia. É o povo que está no poder. Daí que quem está a representar o poder não é quem detém o poder, mas apenas representa aqueles que detêm o poder, que nesse caso é o povo. Daí que quem está em poder de eminência está, sim, a serviço ou a merecer da vontade de quem está embaixo. Essa é a percepção, essa é a doutrina, essa é a teoria, essa é a base do pensar democrático. Daí que sim, esse pensar tem lógica. O que tem em cima De facto. é empregado, entre aspas, passa essa expressão, daquele que está embaixo. Só que o que acontece em muitas das vezes é que o quê? O que está em cima, por conta de ter acesso a recursos em demasia, Demasia. De que facto. lhe permitem estar numa posição de tu para ti, tu, de vantagem. Isso é, de tu para tu, de particular para particular, o que está em poder, ou que está em cadeiras de notoriedade, os que ocupam lugares diretivos, de tu para tu, de particular para particular, porque não podemos nos esquecer. O dito político é um cidadão. É um cidadão, de facto. E quando esse cidadão está de tu para ti com outro cidadão, ele tem mais pujança por causa de estar em contato com recursos em demasia que não só fluem em prol do Estado, mas também fluem em prol dele. O que para mim não é nenhum problema, né? Que o político... São baitas tentações para o mesmo. Até não diria ostentação. Eu diria que é... Tentações. Tentações. Sim, que é, sim. Até não. Acredito que é o normal. Porque seria pedir demais para, por exemplo, um administrador, governador, viver como um simples pacato cidadão. Por que seria pedir demais? Porque o governador, o administrador, etc., ele representa o povo. Como ele vive, reflete na dignidade do próprio povo. Daí que essa figura tem que dispor de meios, essas podem dispor de meios e recursos para nos representarem no mais alto nível. O problema é quando esse investimento, porque é um investimento que fazemos com eles, não tem retorno. Ok. Quando condicionamos o bom carro, condicionamos a boa casa, a boa alimentação, para ele ter disposição psíquica e motora para poder criar soluções, para trazer soluções que nós acreditamos que ele pode trazer, até porque promete em épocas de campanha
E tais soluções nós não vemos. Aí está o problema. Quando apenas as promessas, os manifestos eleitorais acabam morrendo em época de campanha. Quando o manifesto de eu vou fazer aquilo e eu colar não se reflete na governação. É aí onde está o problema. Mas usar dos meios estatais para fazer isso e aquilo. Eu, como cidadão, não me incomodo de ver alguém X que me representa, por exemplo, a ir para a Europa de primeira classe. Desde que vá para a Europa para conseguir parceiros para estimular minha economia nacional, eu não tenho problema. Se houver resultados visíveis da viagem de fulano e cetrano para a China, para Portugal, para onde, haver esse feedback, eu vou dizer, não, continua a viajar. Continua a viajar. Por quê? O que nós queremos é isso, que essas viagens para o estrangeiro gerem soluções aqui dentro. Então, quando não há esse feedback, por exemplo, na educação, quando não há esse feedback, por exemplo, nós temos ministérios, temos diretores gerais provinciais, temos uma equipe administrativa, temos uma elite executiva, que nós acreditamos que reúnem condições para fazer acontecer. E em minha volta vemos que temos escolas que nem giz não tem. Aí fica complicado. É uma situação... Giz não tem. Caótica. Pois bem, a prévia elucubração do nosso estimado convidado, segundo a sua prévia abordagem, ela é, senão, capciosa. E, deste modo, ela traz um pensamento que colocou-me na mente a abordagem do antigo presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Ele diz o seguinte: if you want to test a man's character, give him power. Que, concretamente, traduzindo em português, seria: se realmente queres testar as atitudes de um homem, dê-lhe o poder. Dê-lhe o poder. Esta é a abordagem do Abraham Lincoln. Dê-lhe o poder. E esta abordagem coaduna com a sua prévia abordagem sobre os políticos, os ditos serem políticos, têm realmente sofrido tentações, pois estes encontram-se no poder. Muito bem, adentramos deste modo a vertente da justiça. Muito bem, nosso estimado convidado Ramujani, se é que é o académico completo. Será que, na sua visão, será que o sistema educativo moçambicano é colhido por todos de forma equitativa? E esta educação, na sua vertente, esta educação moçambicana é realmente justa? A educação, se é colhida por todos e se ela é justa, equitativamente para todos, eu diria que não. Não digo que não. Digo que não, por quê? Porque nós vivemos, eu, embora nasci na cidade de Quelimane, minha mãe, meus pais vêm do campo. Conheço o campo porque passei uma boa parte da minha vida no campo. Conheço como é que o campo se vive. Há povoados dentro de Moçambique. Dentro de Moçambique. Aqui ainda na Zambésia, eu nem tenho que ir para de facto, província. Isto acontece aqui? Aqui na Zambésia. Há povoados na Zambésia em que tu não encontras nenhuma escola num raio de 50 a 100 quilómetros. Vou dizer, num raio. Não é numa só direção, em todas as direções. Você vai girar. De facto. 50 a 100 quilómetros. Nenhuma escola. Ora, vida. Quem quer estudar, de facto, tem que andar esses quilómetros. 30, 50, 100 quilómetros. E isso faz com... É a realidade. Essa é a realidade que se vive em muitos locais dessa Zambésia. Estou a falar da Zambésia. Sem contar com outros pontos do país. Apenas Zambésia. Há muitos povoados que isso é uma realidade. A escola mais próxima está a 30, 50, 100 quilómetros.
em que alguém tem que andar esse trajeto todos os dias, para depois ir ter uma educação anêmica. Porque a própria escola que está a 30 quilômetros nem sequer comporta a sala de aulas condigna, tem que estar debaixo de uma árvore. Está a ver essa maçada? Ter que andar 30 quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros por dia, ir e voltar, não faz de 200, 160 quilômetros por ir e voltar. Para depois ir encontrar uma escola que é uma árvore, uma sala de aula então que é uma árvore. Uma situação de se lamentar, de facto. Ir apanhar um docente que não comeu nada, por quê? Porque está distante de tudo quanto é mercado, mesmo se tivesse dinheiro não poderia fazer diferente, porque só tem lá uma escola que na verdade é uma árvore, que o próprio docente só fica lá, não tem como sair porque a vila mais próxima, ou o meu racismo, a mais próxima, deve estar também a uns 30, 50 quilômetros da própria árvore que é a escola. Então, essa é uma realidade que vive aqui na Zambésia, em muitos locais da Zambésia. Logo, essa realidade só é deixar bem claro que a educação não é abrangente para todos. Só essa situação já deixa claro que não é possível, nessas condições, a educação ser equitativa para todos. Um momento. Não só esse fato eu diria que é de menos. Embora seja caótico, é de menos por quê? Porque tem uma classe de indivíduos que até em boa parte estão na cidade, mas que também o acesso à educação tem sido roubada. Sim. Estou a falar dos indivíduos com necessidades educativas especiais. Nós não temos, por exemplo, aqui em Quelimane, salvo lá em Sangariveira, bem haja, né? Que assim o seja. Mas ainda assim, nós não temos escolas capazes de responder à demanda educativa das pessoas com necessidades educativas especiais na Zambésia. Se brincar em todo Moçambique. Não temos quadros docentes preparados para responder essa demanda. Não temos profissionais. Não temos profissionais. Se tivéssemos, então não veríamos muitos. Eu conheço pessoas que são inteligentes, mas talvez tenham um ou outro problema, seja psico ou motor. Mas por essa razão foi-lhe roubada a oportunidade de ir à escola. E vive na cidade de Quelimane. Vive ao redor de escolas e mais escolas. Vive a se brincar na proximidade com a escola. Mas não tem acesso à educação porque não existem meios para ele se adaptar ou se instalar naquela escola. Não tem rampas para cadeirantes. Não estou a dizer alguém que não fala. Alguém que fala só tem problemas motores. Não tem rampa para cadeirantes. Não há casa de banhos para pessoas com deficiência. Não há quadro docente formado para lidar com pessoas com problemas psíquicos. Pessoas com intervalos de lucidez. Não são malucos, são pessoas com intervalos lúcidos. Tem dias bons e dias maus. Quem não tem é quem? Aliás, todo humano. Tem esses dias. Mas nós temos esses indivíduos a serem roubados, a serem formados por quê? Porque o nosso sistema de educação pode até ter essa intenção, mas não materializa. Para mim. Então, os nossos profissionais, ditos serem profissionais, não estão realmente profissionalizados. Seria duro demais, né? Até porque ninguém é para saber tudo. De facto. Deveria haver uma classe de profissionais. Podia muito bem fazer uma espécie de reciclagem. Pegar-se os profissionais já pré-existentes, formados. Nos centros de formações, etc. Por aí. Que já têm essa noção de pedagogia básica ou aquela basilar. Exatamente. E levar esses indivíduos a fazer uma espécie de upgrade, né? Aumentar uma e outra ferramenta, no sentido de ser capaz de lidar com pessoas de necessidades educativas especiais. Isso tem que ser feito não com palavras, mas com ações, porque há muitos cientistas, há muitos bons médicos,
que são pessoas daltônicas, que são problemas às vezes motores. São pessoas que têm esse problema, mas são pessoas que, se forem estudar, serão bons médicos. De facto. O cientista que teorizara sobre a existência dos buracos negros, um britânico, ele era tetraplégico. Tetraplégico. Ele tinha problemas desde o pé até as mãos, até a cabeça. Mas ele é tido como um dos maiores cientistas. Então, ter uma necessidade educativa especial não te inibe de você ser uma pessoa capaz. Isso para mim é uma das questões que deixa claro que nossa educação não é equitativa. E não é justa. Não é justo. Porque não alberga todas as massas sociais. Mesmo os que são providos de todas as condições psíquicas, motoras, por assim dizer, como diria o Jean Piaget, os intitulados 100%. 100%. Os completos. Nem esses, os tais completos, os que batem 100%, o que é complicado às vezes entender isso, mas nem esses também não têm acesso em condições justas à educação. Mesmo vivendo em cidades. Mesmo vivendo o quê? Em cidades. Daí que nossa educação, não quero dizer que não há pontos fortes. Há pontos fortes. Mas infelizmente na fasquia de pontos fortes e pontos fracos, os pontos fracos são maiores. E não vamos bater palma, não. Não vamos romantizar. Não vamos romantizar. Por quê? Porque não vamos ficar felizes. Não vamos ficar felizes em pleno século XXI, frisem isso, século XXI, em termos, por exemplo, uma escola em que tem 2, 3 carteiras, outros estão no chão, o docente está, entre aspas, a maneira, dizer, não, pelo menos temos escola. Não! Século XXI não é para dizer pelo menos. Pelo menos era para século XV, século XIV, século XII. Esse é século XXI. Nós estamos além. Isso aqui nem é era das luzes. Essa aqui está além da era das luzes. Nós estamos num mundo em constante mudança que não justifica um país ainda estar preso no mesmo sistema educativo há 50, 30, 60 anos, não mudar nada, gastar-se dinheiro para materiais didáticos que não estão a produzir nada, porque há essa questão. Estamos sempre a mudar de livros todos os anos. Todos os anos mudar de livros. Mas a pergunta que eu faço, por que essa amassada se os conteúdos são mesmos? Eu, pessoalmente, não quero me considerar... É uma problemática. Não quero me considerar um sabichão, modéstia à parte, mas é a questão que tem que se levantar aqui. Por que essa mudança contínua de rever o currículo, se no final do dia o conteúdo não muda? Por exemplo, para a própria... Vamos lá. Vamos ser mais para o português, por exemplo. Sim. O português, como uma ciência ou como uma disciplina escolar. Sim. Desde que eu conheço-me por gente, já li, que seja claro, o livro de primeira até a 12ª de português. Quase todos. E quando lançam sempre um livro, eu sou um dos primeiros a folhear. E não vejo novidade. Os conteúdos são mesmos. Até vezes há que os livros que têm surgido a posteriores são desprovidos de menos conteúdo do que os que vieram. É uma situação triste. Estás a ver? Menos conteúdo, mas serem ali minimalizados. Não é? Faltando aquilo que é a substância essencial. Então, por que essas mudanças, se não estamos a evoluir? Se não estamos a avançar? Estamos a regredir. Deve ser a vida essa situação. Então, temos que parar de fazer isso, porque acabamos dando boca ao povo. O povo pensa que está a lavar dinheiro, enquanto pode não ser esse o fato. É preciso haver coerência. Quando você está no poder, é alguém de dignidade, né? Alguém de respeito. Pessoalmente, eu não posso desmerecer o chefe de Estado.
Por quê? Ele representa a soberania nacional. Desmerecê-lo seria desmerecer o país. Não estou aqui a politicarizar, estou a ser coerente. Existem leis, existem normas que assistem a todo mundo. Todo indivíduo em posição de eminência é digno de respeito, assim como qualquer indivíduo é. Mas aqueles muito mais por quê? Porque eles representam a coletividade. Daí que eu, como, entre aspas, civil, tenho sim de respeitar o corpo acreditado em Moçambique. Mas isso não quer dizer que eu vou aceitar que um chapoco esteja no poder a bocanhar e o povo a miungar aqui em casa. Não vou aceitar e ficar quieto ver alguém a despejar pias e pias de meticais em carros e festas, viagens sem sentido que não produzem nada e eu ficar quieto. Não vou ver um executivo a se perder em discursos sem materializar e eu ficar quieto, muito menos eu, que me considero uma pessoa dotada de conhecimento. Não sou contra quem está no poder, sou a favor, advogo a necessidade. Sim, é preciso haver essas estruturas, mas é preciso que essas pessoas trabalhem. Pois bem, são concretamente assuntos sensíveis. Muito bem, naquilo que diz respeito à nossa vertente, nosso tema, educação, justiça e desenvolvimento. Muito bem, vejamos que observemos nas zonas recônditas do nosso país. Será que, na sua visão, os indivíduos residentes, os sujeitos residentes nestas zonas do país têm acesso à educação como educação? E esta educação, será que ela é realmente sentida? Sim. Yes. Essa questão vou responder de uma maneira muito sucinta. Muito sucinta. O problema não tem a ver com localização, se é campo ou cidade. Educação é um direito fundamental. Que se diga isso. E qualquer indivíduo em sociedade é digno de ter esse direito assistido. Direito à educação. Pois bem. O Estado deve, no seu programa, traçar metas concretas para a educação ser abrangente. Estar no campo não é justificativa, porque em épocas eleitorais existem brigadas que vão até o campo para coletar votos. Não justifica ser capaz de levar-se uma brigada móvel até o campo para coletar votos e não se estabelecer lá na escola. Se o Estado foi capaz de ir lá, o governo, por assim dizer, foi capaz de chegar até lá, os partidos foram capazes de chegar até lá, nesses lugares, quer dizer que há meios de lá se estabelecer escola. Então, campo ou cidade não é a questão. Dizer porque lá é campo, lá é que a logística, não. Logística cria-se. Nenhuma nação se fez a não ser com o trabalho de todos. Você, como político, você tem que estar lá para traçar metas claras e passar essa visão para o povo saber que não, estamos a perseguir aquele alvo. Queremos educação para todos. Então temos que trabalhar para todos terem educação. O que é preciso? Precisamos abranger a educação tanto ao que vive na cidade como ao que vive no campo. Como faremos isso? Vamos abrir vias de acesso. Existem métodos eficazes neste caso. Um deles é esse. Vamos permitir que o que está no campo tenha acesso ao que está na cidade e na cidade ao que está no campo. Essa inter-relação tem que haver. Estar no campo não é motivo para estar separado. Estar na cidade não é motivo para ser, digamos, beneficiado. Não. Sim. O moçambicano é tanto que vive na cidade, vive no campo. Como aquele da Namacata.
E os direitos que assistem esse da cidade também assistem aquele do campo. De facto. Daí que Então a educação é realmente para todos. é para todos. Não pode se exceptuar ninguém essa oportunidade. Por quê? Porque a educação é uma ferramenta de separar indivíduos úteis. E nem todos que estão na cidade serão os indivíduos úteis. De facto. Assim como também nem todos que estão no campo serão inúteis. Daí que essa ferramenta de separar tem que ter na cidade e no campo. No campo. Não quero politizar. O nosso próprio presidente, ele vem do campo. Isto é um facto. Isto é um fato. Mas onde é que ele está hoje? Está a assumir, por assim dizer, o cargo de chefia mais avançado da nossa amada nação. Mas conseguiu isso através do quê? Através da oportunidade que a educação lhe trouxe. Recebeu. Então, a educação não pode ser apenas para os da cidade. Porque é fácil dar a esses. Não. No campo a gente. Você como político, você como acadêmico, tem que fazer isso acontecer. De uma forma ou de outra. Ou de outro. De facto. Por derradeiro, deste modo, tivemos a honra de receber o nosso estimado convidado, este que é académico completo. O Ramos Jânia Sequia. Poderias fazer a questão de dar-nos as breves considerações digníssimo Ramos Jânia? Voltarei a fazer menção do Saramago. Não é só as elites no poder que estão a sabotar o país, nós também, os pacatos de onde temos que fazer nossa parte. Vamos cooperar com o plano do governo, mas mais do que isso, vamos pressionar o governo para cumprir com suas promessas. Sim. Isso tem que estar. Vamos cooperar, mas vamos pressionar o governo para se lembrar que prometeu reabilitar e asfaltar a estrada. É para aí que você está aí, cidadão. O teu voto é para isso. Então, é mais ou menos isso. Agora, quanto à educação, a educação é um direito fundamental. Quem é de direito tem a obrigação de condicionar a educação para todos. Pessoas com deficiências, pessoas sem deficiências, merecem uma educação justa. Para mim, não é problema antes de darmos debaixo da árvore, desde que haja quadro docente capaz, desde que haja como depois aglutinar essa mão de pessoas. Porque não é só formar para deixar a indivíduos andar. Facto. Então, se o governo quer formar na Mangueira ou na escola, com paredes e tudo, para mim isso não importa. Desde que tenha bons formadores e que essa mão de obra que está a ser formada seja empregada. Isto é um facto. De facto, se estivéssemos perante a ótica holística de Tregória, também dir-se-ia que a educação é como plantar uma árvore. Não se trata apenas de encher a mente com informações, mas também de nutrir a vida inteira. E ele fala que a educação é deixar a criança desabrochar em liberdade. Deste modo, chegado a este ponto, gostaríamos de convidar o caro telespectador a subscrever-se ao nosso canal NTV, a sua TV, em especial ao Debate Sem Fronteira. Deste modo, vejamos-nos no próximo episódio.